Ô galerinha, vamos lá, olha só pessoal. Nós já falamos em termodinâmica, na verdade, já falei até de ciclo de Carnot, se eu não me engano. Porém, nessa correria é natural que algumas coisas se apaguem da nossa mente. E como foi uma aula que eu não gravei, que eu fiquei de colocar para vocês no lugar, né, que eu esqueci a câmera no dia, eu prefiro fazer uma revisãozinha bem rápida aqui sobre termodinâmica. Não custa lembrar que a termodinâmica é oriunda dos estudos dos gases. O estudo dos gases é o nosso famoso PIV tipo Votol, lembrar que as propriedades dos gases, expansão e compressão, compressibilidade e expansibilidade, as variáveis do estado, volume, temperatura e pressão, temperatura só em Kelvin. Transformações gasosas podem ser isobárica, isocórica ou isovolumétrica, isotérmica. Aí eu tenho um gráfico específico, cada uma delas, é importante conseguir reconhecer cada uma delas pelo gráfico. E a adiabática. A adiabática, né, a fórmula que não muda, mas é quando o gás nem ganha, nem perde calor. É isso aí. Nós vimos também P vezes V igual a M RT equação de Clapeyron, onde N é o número de mols, massa da substância dividido pelo mol, massa molecular. Aí nós começamos a estudar algumas transformações gasosas. E começamos a perceber que, na verdade, quando a gente esquenta um gás, o gás tende a se expandir. Se ele se expande é porque ele fez força. Fez força durante uma certa distância, então realizou trabalho. Caso numa exercício fala de tal matéria fez uma variação de temperatura, mas seja isobárico, só tenha volume e temperatura, e faz de 200 a 400, daí tem que passar esse 200 e 400 para Kelvin? Sim, tem que ser Kelvin, sempre. Sempre vai ser Kelvin. Na hora de jogar no PV tipo Votol, no PV igual a NRT, tem que estar em Kelvin, é obrigatório. Galera, então nós deduzimos o trabalho realizado por um gás, essa formulazinha, e para dedução ajuda muito pouco as pessoas. Então está aqui a fórmula, trabalho realizado por um gás. Quando é que essa fórmula vai ser positiva? Quando o ΔV. Quando o ΔV for positivo, porque pressão é sempre positiva, lembra? Pressão absoluta. Ou seja, na expansão, W positivo, o gás realiza trabalho. Na compressão, o gás sofre trabalho. Certo? Então cuidado, uma questão termodinâmica, um gás realiza trabalho, pode notar W igual a mais tantos. Em uma máquina térmica, um gás sofre trabalho de, pode notar W igual a menos o valor. Tá? Então tem que saber quando é que um gás sofre ou quando um gás realiza trabalho. Logo depois de te mostrar como é que se calcula o trabalho realizado por um gás, eu te mostrei que o calor jogado para um gás, parte dele realiza trabalho, mas uma boa parte dessa energia fica presa, variando a energia interna do gás. Esta equação, que nada mais é que o princípio da conservação da energia, é a primeira lei da termodinâmica. O calor recebido por um gás se transforma em trabalho, expansão do gás, mas também se transforma em variação de energia interna. Sendo que a energia interna de um gás depende de quê? Dá uma olhada para a fórmula. Do que depende a energia interna de uma certa massa gasosa? Do número de moléculas e da temperatura. Porque o R é a constante universal dos gases perfeitos. Quando é que o ΔU é positivo? Quando a temperatura aumenta, considerando que o número de mols permaneça fixo, né? Quando é que o ΔU fica negativo? Quando a temperatura diminui. Quando é que o ΔU é zero? Quando a temperatura fica isotérmica. Show de bola. Aliás, ó, a primeira lei da termodinâmica ela pode ficar com um formato diferente dependendo de que transformação estiver ocorrendo. Como é que ficaria a primeira lei da termodinâmica numa transformação, por exemplo, isocórica? O que é isocórica? Vamos por partes. Não muda o volume, porque isobárica é o barômetro, pressão igual, isotérmica é fácil. Isocórica é o nome feio, é o volume que não muda. Se o volume não muda, o que eu concluo? Se o gás nem se expandiu, nem se contraiu. Trabalho zero. E aí tu bota zero aqui, ó. Às vezes é isso que o cara precisa para matar a questão termodinâmica da UFSC. Aliás, geralmente é isso. É lembrar que uma transformação de um tal tipo já está te dando uma informação. Aí se o cara fica, meu Deus, ele não falou o trabalho, porra. Ele não disse o trabalho do gás, como é que eu vou matar a questão? Mas estava lá, isocórica.
Isso estava escrito nas entrelinhas, trabalho zero. É isso que precisa. Vamos ver, olha como é que ficou a primeira lei bonitinha. E se for, isso se for, é isotérmica. Não vai ter variação de... Não vai ter aquilo ali, porque né, o ΔU vai dar zero, porque a temperatura final é igual ao inicial, o final menos o inicial, que são iguais, dá zero. Então o que se transforma todo em... É a glória. Seria fantástico numa máquina térmica isso acontecer, né? O sonho de todo projetista. Tu jogar calor e todo o calor se transformar em trabalho. É o que o Carnot queria. Por isso que a transformação, o ciclo de Carnot envolve transformações isotérmicas, né? Mas, ô Carnot, não dá, né, meu querido? Como é que tu quer que eu jogue calor para um gás e o gás se expanda sem aquecer uma gota? De onde é que vai vir a vibração a mais para bater no êmbolo e fazer o êmbolo subir, né? Não dá, pô. Tá faltando o que aqui? Aliás, é isobárica, das que nós conhecemos, né? É igual Isobárica, quer dizer que não vai chegar calor? Pode chegar calor, não pode? Pode, é isso. A adiabática é que não recebe calor, né? Aí ficaria zero igual a W mais ΔU, que a gente poderia interpretar mais, passa. Ou seja, se realizar trabalho é porque o gás esfriou. Todo o trabalho realizado já vem da energia interna do gás, já que não veio de energia externa. Concorda comigo? E essa isobárica, ela é uma pegadinha mesmo, que o cara, como todas elas sofreram transformações, o cara quer transformar ela também, né, na isobárica, mas não tem nada para anular. Pode receber calor, pode realizar trabalho, pode mudar a energia interna. Então na isobárica a fórmula continua do jeito que ela é. A única vantagem quando é isobárica, já que a pressão é constante, é que se eu precisar calcular o trabalho do gás, eu posso usar essa fórmula. O trabalho é P vezes... Porque se a pressão varia, esquece essa fórmula vira lixo. O que eu faço para poder calcular o trabalho realizado por um gás quando a pressão varia? Mesmo, a área. Nesse caso, foi um trabalho positivo ou negativo e por quê? Positivo, que o volume é positivo. Positivo porque o volume aumentou. Concorda comigo? E ó, se fosse assim, ó. Aliás, uma coisa que é importante deixar claro. Essa aí é tranquila, porque como está descendo, a galera já relaciona com o negativo, né? Certo? Mas como é que foi o trabalho dessa vez? Positivo de novo. Né? Porque o que importa é volume final menos volume. Mesmo com o gráfico descendo, o volume final for maior. Positivo é o trabalho. Só seria negativo se a seta estivesse no sentido oposto. Tudo bem para vocês? Cuidado, para usar a fórmula trabalho é P vezes ΔV só na isobárica. Se não for isobárica, trabalho é igual a área. Então beleza. Revisamos o que é trabalho de um gás, revisamos o que é energia interna de um gás. De que tipo é essa energia interna? Cinética das moléculas. Cada molécula tem massa, tem velocidade, mv ao quadrado sobre 2. É daí que vem a dedução dessa fórmula aqui. Vimos a primeira lei da termodinâmica e quero ver quem é que lembra a segunda lei. Nenhuma máquina térmica jamais. Trabalho 100%. O que não pode ser 100%? Rendimento, é isso aí. Então vamos definir o que é rendimento primeiro. Rendimento de uma máquina térmica é lucro sobre investimento. O lucro que eu espero de um motor é que ele trabalhe. E o investimento que eu faço nele para ele realizar trabalho é jogar calor. A segunda lei termodinâmica só nos lembra que o rendimento é sempre menor que 100% ou 1, né? Então, segunda lei. Olha que prática que é a segunda lei. O rendimento sempre será menor que 100. Aliás, já que W... Dá uma olhadinha o que vai acontecer agora nessa nossa super revisão de termodinâmica. Revisamos a ideia de segunda lei. Alguém lembra como é que a gente faz o esboço de uma máquina térmica? Que estruturas que tem em volta de uma máquina térmica para ela poder funcionar? Oh yes! Tem a fonte quente, tem a fonte fria, a máquina fica no meio entre elas, fonte quente,
porque a energia vem dela. Fonte fria, porque o excesso vai ser jogado para ela. E o calor vai do quente para o frio. Uma parte do calor é recebido, uma parte dele eu converto em trabalho, mas uma boa parte eu jogo para a fonte fria. Pela lei da conservação de energia, o trabalho que eu vou realizar é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Como eu acabei de afirmar que rendimento é trabalho sobre calor, eu posso substituir o W sobre Q menos QF. Como tem Q na parte de baixo, eu posso separar em duas frações. E uma outra fórmula para calcular o rendimento é essa aqui. Fórmula que eu sempre chamo de babaca inútil. Porque se eu sei o bom senso aqui das máquinas térmicas quentes, e se eu tenho no formulário a ideia de rendimento, isola numa e pronto, não precisa dessa fórmula. Por que eu gosto de mostrar essa fórmula para o aluno? Primeiro, para ele não se assustar se ele vê ela. E segundo, que essa fórmula é muito parecida com a fórmula do rendimento para o ciclo de Carnot. O seu Carnot, na verdade, ele desenvolveu, ele escreveu um livro, né? Filosofia sobre a potência motriz do fogo. Algo desse tipo era o nome do livro. E era um livro profundo, que demorou a galera, a comunidade científica, a aceitar aquele trabalho. Porque no trabalho ele afirmava que ele tinha descoberto a maneira de fabricar a máquina perfeita, a máquina ideal, a máquina que melhor aproveita a energia. 100%, né, professor? Não, não, porque a máquina de Carnot não viola, segundo a lei de termodinâmica, mas era o melhor. Ele inclusive provava nesse trabalho que não dava para chegar em 100%, mas que o melhor possível era obedecendo as regras dele. No início o pessoal achou que ele estava louco. O Carnot não viaja, cara, dá para melhorar sempre na vida. Ele falava, não, o melhor possível é isso aqui, mais que isso vocês nunca vão conseguir. Pode passar o tempo que for, porque violaria as regras da natureza. Bacana, né? E o cara foi lá e mostrou. Pessoal, quer fabricar uma máquina que aproveite toda a energia possível? Toda a energia possível, não quer dizer que seja toda a energia. Tu vai ter que pegar o gás. Primeiro vamos lá. Fiz um gráfico de versus volume. Aí eu vou fazer duas hipérboles equiláteras aqui da matemática, que na física, nesse gráfico, são conhecidas como isotermas, ou o gráfico de uma transformação isotérmica. O Carnot disse, pega teu gás e faz ele se expandir isotermicamente. Depois tu faz ele se expandir adiabaticamente. Depois tu comprime o gás e isotermicamente, finalmente tu comprime o gás e aí fechou. Se tu fizer isso, meu querido, tu vai estar aproveitando o máximo de energia possível desse gás. Porém, eu já mostrei para vocês que se um gás se expande, ele tem a tendência de esfriar. Se um gás se expande, ele tem a tendência de esfriar e, portanto, ganhar calor. E Carnot fala, expande o gás, não deixa esfriar. E expande o gás, não deixa receber calor. Fica um pouco complicado. Por isso que é importante saber que a máquina de Carnot é impossível de ser aplicada na prática. Ela é ideal. Carnot ainda afirmava, amigo, se a máquina for que nem eu digo, mesmo sabendo que ela não é possível, o rendimento dessa máquina é determinado apenas pela temperatura da fonte fria e da fonte quente. Nada mais, não interessa detalhes construtivos da máquina se ela obedecer esse ciclo. Basta saber a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Então eu te pergunto, o que eu posso fazer numa máquina de Carnot para melhorar o seu rendimento? Diminuir a temperatura da fonte fria e ou aumentar a temperatura da fonte quente. Beleza? Deixa eu ver o que mais que ele fala ali. Ah, ó, ele ainda nos avisa uma coisa interessante. Eu cheguei a falar de máquina térmica fria, certo? Não custa aqui aproveitar esse momento. O que seria a máquina térmica se ela fosse fria? A máquina térmica quente, que era essa aqui, eram os motores. A máquina térmica fria são os refrigeradores. A única diferença é que as setas mudam. Ó. Eu roubo o calor da fonte fria realizando o trabalho em um gás e expulso ele para a fonte quente. Mas como mudou o sinal de todo mundo, essa equação continua a mesma coisa. Essa equação não muda, eu só multipliquei por -1 toda a equação. E em máquina térmica fria,
é mais comum a gente calcular o coeficiente de performance em vez do rendimento. Mais uma vez, o coeficiente de performance é o lucro. Que lucro que eu espero de um refrigerador? Que ele gere, que ele esfrie, rouba calor da fonte fria. Mas eu tenho que investir nele alguma coisa para ele fazer isso para mim. É um trabalho, que é ligando o compressor na tomada, que a gente realiza trabalho nos nossos refrigeradores em casa. Certo? Então, esse aqui é o coeficiente de performance. Quanto maior esse valor, mais a coisa gela com menos gasto de energia. Rendimento jamais vai ser igual a 100%, porém, coeficiente de performance pode ser maior que 100%, tá, galera? Aliás, não vai ser maior que 100% porque a gente não bota em porcentagem, mas pode ser maior que 1. Certo? Não pode dar 2,5? Pode dar 2,5. Quer dizer que a minha geladeira está gerando energia? Não. Só quer dizer que ela, com 1 caloria, consegue deslocar 2,5 calorias. Deslocar, ela não está criando, beleza? Então, o coeficiente de performance para a máquina térmica fria. Se fosse um refrigerador de Carnot, o que mudaria? Só a sentido das setas. Como nos motores o gás se expande para realizar trabalho, se eu quiser calcular o trabalho de um motor de Carnot, eu calculo esta área de dentro do ciclo. Se fosse um refrigerador de Carnot e nos refrigeradores os gases se expandem, a setinha seria para o sentido e o trabalho ficaria negativo. Ou seja, qualquer gráfico pressão por volume do mundo, se o gráfico está representado no sentido horário, o trabalho realizado pela máquina é o de dentro e é positivo. Se for no sentido anti-horário, é negativo. Certo? Com essa revisãozinha, galera, a gente conseguiria matar as questões tanto da aula 1 de Física B, que ele fala só da primeira lei e da área do gráfico, quanto a segunda aula da Física B, que é a segunda lei da termodinâmica. E tu vê, ele nem... Ah, tá, ele até colocou o ciclo de Carnot ali e tal, mas não foi muito além. É isso aí, eu vou fazer uns exemplos de cada uma delas para vocês, para ver se no finalzinho ainda eu consigo bater um papinho da Física C.